A Câmara de Vereadores de Itapema voltou às suas atividades nesta segunda-feira. E novo decreto do governador Carlos Moisés flexibiliza as atividades autônomas no estado de Santa Catarina. Olá, boa tarde. Esse é mais um Jornal da Câmara. A Câmara de Vereadores voltou às suas atividades internas nesta segunda-feira. Aqueles servidores que estão no grupo de risco continuam trabalhando de casa e aqueles que podem fazer home office também. Além disso, a Câmara disponibiliza os itens necessários para a higiene pessoal. Nessa segunda-feira, as atividades da Câmara de Vereadores de Itapema estão sendo retomadas, porém com algumas restrições. O atendimento ao público, por exemplo, não será feito de forma presencial. Quem precisar de atendimento deve ligar na Câmara ou entrar em contato por meio do site ou pelas redes sociais. Os servidores do grupo de risco ou que apresentem algum sintoma de gripe são orientados a ficar em casa, assim como os servidores que puderem desempenhar sua função em home office, assim devem fazer. Os servidores que trabalharem de forma presencial devem evitar as aglomerações. Outra orientação importante é que os assessores devem evitar entrar e sair do prédio várias vezes. A Câmara de Vereadores conta com todas as medidas de higiene e disponibiliza álcool em gel em todos os setores. Além da Câmara, outras atividades autônomas foram flexibilizadas aqui no estado. Vamos entender quais são elas. A partir dessa segunda-feira, mais algumas atividades foram liberadas pelo governo estadual. Agora, profissionais autônomos liberais da saúde, como médicos, médicos veterinários, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, entre outros, já podem retomar com seus trabalhos. Os terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, educadores físicos, cabeleireiros, manicures, massagistas, entre outros profissionais de interesse da saúde, também estão liberados. Profissionais autônomos ou liberais em geral, como advogados, contadores, administradores, faxineiros, jardineiros, domésticas, encanadores, entre outros do setor, também estão amparados na nova portaria divulgada no último domingo. As clínicas, consultórios de serviço de diagnóstico por imagem, óticas, laboratórios e escritórios em geral já podem voltar à ativa. Lojas de roupas, calçados e similares permanecem fechadas, assim como as academias, atividades com aglomeração de pessoas também está vetada, assim como a utilização de praias e parques. Os hotéis também não podem receber novos hóspedes. Vale ainda as regras de distanciamento entre as pessoas e a obrigatoriedade de álcool em gel em todos os estabelecimentos. E se para alguns setores da sociedade a retomada das atividades é um alívio, é muito importante que a gente siga à risca as regras decretadas, sob pena de ter que passar por um isolamento ainda mais severo. No Brasil, convivemos com o fenômeno das leis que não pegam ou que não são respeitadas pela população. Muitas são feitas pelos vereadores, pelos deputados federais e acabam não sendo colocadas em prática pelos gestores e acabam esquecidas nas gavetas. Em tempos de pandemia como a do coronavírus, obedecer normas e regras se transforma em uma questão de sobrevivência. Mas mesmo assim, muita gente ainda insiste em desrespeitá-las. Ou, pior ainda, quer interpretá-las de acordo com seus próprios interesses. Talvez esse, gente, seja um dos principais aprendizados que nos será imposto pela pandemia. Hoje, ignorar as recomendações e decretos dos governos pode colocar em risco as nossas famílias. E talvez a regra que mais tenha sido desrespeitada nos últimos dias tenha sido a regra que trata do isolamento social. Não é porque nós estamos retomando as atividades econômicas que podemos voltar a viver como vivíamos antes do coronavírus. Se as normas, regras e leis de enfrentamento do coronavírus se transformarem em regras e leis que não pegam ou não são respeitadas, muito do trabalho feito até agora será perdido. E certamente daqui para frente ou nos próximos dias ou até meses, nós passaremos a enfrentar um problema ainda maior e, com certeza, com normas, regras e leis ainda mais rígidas que nós não teremos como desrespeitar. E com a volta dos trabalhos,
É muito importante que a gente tenha ainda mais cuidado com as pessoas que estão no chamado grupo de risco. Com a volta gradativa da maioria dos trabalhos, é necessário redobrar a atenção com as pessoas do grupo de risco. Quem é desse grupo não está autorizado a voltar, porém muitas pessoas que estão voltando à ativa têm dentro de casa uma pessoa do grupo de risco. Então, muito cuidado com a higiene para não colocar essas pessoas em uma situação de vulnerabilidade. E este foi mais um Jornal da Câmara. Tenha uma boa semana, se cuide e até amanhã.